22 de agosto de 2017, cidade de Brasília, sede da Procuradoria-Geral da República. Presentes os membros do Ministério Público: Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, Sérgio Bruno Cabral Fernandes, delegado de Polícia Federal Marlon Oliveira Cajado dos Santos, o colaborador e depoente Lúcio Bolão Afinado, os advogados Maria Francisca Santos, Luiz Gustavo Rodrigues Flores, Jéssica Alves de Moraes. Bem, estamos aqui reunidos para tomar o depoimento do senhor colaborador Lúcio Bolão Afinado. É o depoimento que diz respeito ao anexo intitulado como Monitoramento para Evitar Colaboração Premiada. Inicialmente queria registrar que por 2 vezes a tentativa de gravar apresentou problemas técnicos, então essa é uma 3ª tentativa de gravação. No entanto, o termo de depoimento já foi reduzido a termo, está por escrito. Então, nós estamos abrindo essa nova tentativa de gravação para que seja cumprido as determinações da Lei 12.850 e que possa constar o registro do depoimento em áudio e vídeo do colaborador. Então, senhor Lúcio, eu queria que o senhor já vai ser a 3ª vez que o senhor vai falar desse assunto, porque a gente está tentando gravar, mas como tem o termo já reduzido por escrito, eu queria que o senhor pegasse, lesse o termo por escrito e se o senhor quiser fazer algum acréscimo ou algum reparo, o senhor já leu, já revisou, mas fique à vontade para fazer algum reparo, mas eu queria que o senhor se ativesse ao que está escrito, podendo acrescentar ou suprimir, mas seguindo ele como roteiro aí, os advogados também e todos os presentes fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta adicional. Pois não. Que, indagado sobre sua relação com Joesley Batista, afirmou que o conheceu em 2011, que no ano de 2015, a partir do mês de maio do mesmo ano, começou a haver uma preocupação por parte do depoente de Joesley Batista a respeito do bloqueio das contas de Eduardo Cunha na Suíça, que esse fato poderia fazer com que o deputado Eduardo Cunha viesse a ser cassado ou investigado ou a ter problemas no seu âmbito de influência política, fazendo com que o projeto, tanto do depoente quanto de Joesley, pudesse ficar comprometido, pois a partir de então, as nomeações de cargos no governo federal e as definições de pauta para a Câmara dos Deputados deixariam de estar sob o comando de Cunha, que a preocupação era tão visível no depoente quanto em Joesley, que por ocasião do acompanhamento do processo junto às autoridades suíças, o depoente esteve reunido em Genebra com o advogado de Eduardo Cunha, que esse advogado foi indicado a Cunha pelo próprio depoente, que o nome do advogado é Didier, que esse advogado prestou depoimento no Conselho de Ética a pedido de Cunha, que o depoente pagou parte dos honorários desse advogado, não sabendo quem pagou a outra parte, deixando claro o depoente que os pagamentos não foram efetuados de conta de sua titularidade, que Cunha outorgou a procuração a esse advogado na cidade de Cascais, Portugal, que o depoente também se reuniu com esse advogado na cidade de Cascais junto com Cunha, que também se reuniu com esse advogado na Suíça para se inteirar da situação, que a situação não era boa porque os documentos apresentados pelos advogados eram muito ruins, especialmente porque o procurador Stefan Lenz detinha vários documentos que indicavam que iriam transferir o processo de Cunha para o Brasil, que nessa reunião na Suíça com Didier também participou o sobrinho de João Augusto Henriques, operador de Cunha e do ex-deputado Fernando Diniz, dentre outros, na Petrobras, que a conta de Cunha foi contaminada por conta de transferências feitas por Henriques e por essa razão o sobrinho dele estava na reunião, que o depoente passava todas essas informações para Joesley, que Francisco de Assis, advogado do grupo JBS, certa vez indagou ao depoente se não queria conhecer um advogado suíço
que prestava serviços na Suíça para o grupo que poderia ajudar na situação de Cunha, que o nome desse advogado era Lúcio Velo, que houve um almoço com o intuito de Francisco apresentar o depoente, o advogado Lúcio Velo, que nesse almoço também estava presente o advogado tributarista do grupo JBS, de nome Bichara, que esse almoço foi realizado no restaurante Varanda, no shopping Juscelino Kubitschek, em São Paulo, que no mês de outubro de 2015 o depoente começou a perceber que poderia ser alvo de investigações ou medidas judiciais, que nessa época a Receita Federal começou a intimar o depoente para que esse voltasse a prestar esclarecimentos sobre uma série de cheques que tinha emitido para a compra de carros de propriedade do deputado Eduardo Cunha, que no dia 11 de dezembro de 2015, Joesley Batista compareceu à casa do depoente, acompanhado da esposa, ocasião em que trataram do crédito da compra da Alpargatas, que nessa mesma data, Joesley já tinha procurado o depoente desde o período da manhã, que nessa ocasião, em razão das preocupações acima relatadas, o depoente combinou com Joesley que a comissão devida ao depoente em razão da operação da Alpargatas e outros valores pendentes referentes a serviços prestados como a solução do conflito entre o grupo JBS e Bertin, ficaria com o próprio Joesley, a fim de que o crédito fosse utilizado para amparar a família do depoente na eventualidade de ocorrer a prisão do depoente, que no dia 15 de dezembro de 2015, o depoente foi alvo de busca e apreensão na Operação Catilinárias, que ao procurar um advogado, foi-lhe indicado o advogado Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, que Joesley chamou o depoente no dia 18 de dezembro de 2015 para ir à sua casa no horário do almoço, ocasião em que foi-lhe indagado se havia sido apreendido alguma coisa comprometedora em seu local de trabalho. Fato esse que o depoente negou, que nessa ocasião Joesley já estava de posse de cópia da ação cautelar 4044, Operação Catilinárias, que Joesley falou que quem lhe passou cópia dessa ação foi o advogado José Gerardo Grossi e que o conhecia em razão de uma venda de uma fazenda do mesmo para a família Batista, que Joesley falou nessa ocasião: vamos tocando juntos, vamos amarrar as pontas, ou seja, estava combinando que as versões ficassem iguais. Que nesta mesma reunião, no dia 18 de dezembro de 2015, Joesley e seu advogado Francisco de Assis propuseram ao depoente fazer um contrato guarda-chuva a fim de dar aparência de legalidade aos negócios já efetuados entre o depoente e Joesley e ao saldo credor que o depoente possuía junto às empresas do grupo JBS. Que esse contrato tinha a função de dar dupla tranquilidade ao grupo JF, a origem para os pagamentos efetuados às empresas do declarante ou de sua responsabilidade, e de dar tranquilidade ao declarante de ter seus créditos reconhecidos pela JF, ou seja, um instrumento de crédito executivo. Que essas conversas reforçam o pacto que o depoente e Joesley haviam fechado no dia 11 de dezembro de 2015, que Joesley e Francisco chamaram Natalino Bertin para também aliar os contratos de discurso, visto que o escopo dos contratos era a fusão e aquisição do grupo Bertin pelo grupo JBS e as disputas judiciais criadas a partir dessa fusão, e que a função do depoente seria resolver os conflitos sem a utilização do judiciário, que no caso de êxito, o depoente seria remunerado por ambas as partes. Que no mês de fevereiro ou março de 2016, o depoente compareceu ao escritório de seu advogado Antônio Mariz, acompanhado de Francisco de Assis,
advogado de Joesley, que o objetivo dessa reunião era deixar Francisco de Assis a par da estratégia de defesa, demonstrando assim que as partes estavam alinhadas, que em caso de alguma discordância por parte de Francisco ou Joesley com relação à condução da defesa do depoente, Francisco e Joesley teriam a chance de explicitar ao depoente de imediato qual seria o problema e qual seria a melhor forma de condução para ambas as partes. Que melhor explicando, Joesley queria acompanhar de perto, minuciosamente, qual seria a linha de defesa técnica do depoente, podendo inclusive sugerir estratégias. Que em outra ocasião, entre fevereiro e junho de 2016, antes do depoente ser preso, Joesley chamou o depoente novamente em sua casa durante uma noite para conversarem sobre a situação de Eduardo Cunha. Que o depoente disse a Joesley que Cunha estava se segurando. Que nessa reunião Joesley disse que caso acontecesse algo com Cunha, o depoente deveria sair na frente. Que sair na frente significava buscar fazer uma colaboração premiada, resguardando Joesley, seus familiares e empresas. Que Joesley tinha muita preocupação no sentido de que o depoente pudesse se juntar a Cunha e ambos delatassem Joesley e seus parceiros políticos. Por isso queria garantir que o depoente permanecesse fiel. Que Joesley tinha medo da delação do depoente e da de Cunha. Que no primeiro semestre de 2016 o advogado Francisco de Assis foi por várias vezes à casa do depoente e ao seu escritório para saber como andava a situação processual do depoente. Que em uma dessas ocasiões encontrou com o irmão do depoente de nome Dante. Que o depoente nessa ocasião afirmou na frente dos dois que qualquer necessidade de dinheiro, caso acontecesse algo com o depoente, deveria ser suprida pelo grupo JF, através de contato com Francisco ou Joesley. Que com relação ao contrato guarda-chuva acima referido, o depoente deseja informar que quando assinar o contrato, o assinaram com data retroativa a 2012, por orientação de Francisco de Assis e Joesley, e que assinaram o contrato em duas vias, tiraram cópias e destruíram o original, que esse contrato foi assinado em dezembro de 2015 ou janeiro de 2016, que a intenção era que não houvesse originais para não dar perícia, que após a prisão do depoente, conforme estabelecido anteriormente, Dante procurou Francisco para receber parte do dinheiro devido ao depoente, que Francisco afirmou que precisaria de alguns dias para que pudesse conseguir o dinheiro em espécie, que era a forma que ele gostaria de pagar, que foram feitos 2 pagamentos a Dante, no valor de R$600 mil cada um, nos meses de julho e agosto. E para Roberto, irmã do depoente, foram feitos os seguintes pagamentos: um pagamento no valor de R$600 mil no mês de setembro e mais 7 pagamentos de R$400 mil nos meses de outubro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Este último antecipado para o final de abril. Que em virtude desses pagamentos o depoente estava tranquilo no sentido de que o Joesley estava cumprindo o pacto feito entre os dois. Que a certeza de que Joesley iria honrar esses compromissos e manter a família do depoente segura financeiramente e a defesa do depoente também, sempre com os honorários em dias, trazia tranquilidade ao depoente. Que por outro lado, Joesley também se sentia seguro no sentido de que o depoente não iria tomar nenhuma medida contra os interesses dele e seu grupo empresarial. Que o depoente sabia que Joesley tá faltando uma parte. Tá? Acho que não tem acesso a essa parte. Página 6 não está comigo. Não vai não? Não. Deixa eu ver.
Aqui é sexta. É que eu fiz modificação do original. Não tá aí, não, né? Sim. Essa impressora tá funcionando. Tá. Tá piscando luzinha? A vermelha. Cancela aí, por favor. Aqui, ó. Eu tenho no meu computador. Ela tem aqui, ó. Vamos ver. Seria aqui. 600 mil. Que depois, certeza. Que depois. Certeza que já iria honrar. Isso aqui por outro lado começa aqui, ó. Não, aqui já foi. É que tá Seu na frase grupo. de baixo. Aqui é monitor. Ah, monitorar aqui. Uhum. Que prova de que Joesley estava cumprindo com seu acordo é um documento que o depoente, que eu vou deixar em poder da Procuradoria anexar aos anexos, que é uma cessão de crédito no valor de R$600 mil do grupo JF para o escritório Daniel Geber. Que esse documento só não foi efetuada essa transferência de crédito porque depois o compliance da JBS chegou à conclusão que isso poderia ser muito ruim para eles no futuro, pois vincularia ainda mais o grupo JBS com a minha pessoa e com as minhas empresas. Fato que era o que eles menos queriam que ocorresse naquele momento. Ele acrescentou isso agora, que não estava no Que primeiro. por outro lado, o Joesley também se sentia seguro no sentido que o depoente não iria tomar nenhuma medida contra os interesses dele e de seu grupo, como eu já disse. Que o depoente sabia que Joesley monitorava o ânimo do depoente em cumprir o pacto de silêncio e fidelidade através de contatos com a esposa do depoente, que é amiga da esposa de Joesley, e de seus familiares, que também eram amigos da esposa do depoente. Que esse monitoramento do ânimo do depoente também era feito por Francisco de Assis, junto à irmã do depoente, quando essa ia à sede da JBS receber os pagamentos mensais. Que o declarante também enviava mensagens a Joesley no sentido de que esse ficasse seguro de que o depoente não delataria o grupo e que em nenhuma dessas situações o depoente explicitou de qualquer forma a intenção de fazer delação ou qualquer denúncia em relação ao grupo JBS ou familiares de Joesley. Que uma vez o depoente mandou, através de sua irmã, uma mensagem para Francisco de Assis, dizendo que, abre aspas, gente frouxa é uma merda, pois essa era uma expressão comum entre diálogos feitos pelo depoente e Francisco de Assis em programas de troca de mensagem. E que, ao falar essa frase a Francisco de Assis, o mesmo entendeu que era para mudar de Dante para Roberta a pessoa que tinha que receber os valores mensais por parte da JBS. Que foi informado por sua advogada que sua irmã Roberta confirmou que levou a Francisco de Assis outro recado dentro de uma caneta Bic no intuito de tranquilizar Joesley e Francisco quanto ao compromisso firmado entre o depoente e Joesley. Que caso os pagamentos fossem suspensos, o depoente iria estourar Joesley, ou seja, iria executar os títulos de crédito que tinha contra ele. Que certamente o ânimo do depoente em delatar Joesley também aumentaria significativamente. Que, contudo, a opção da delação incriminaria não só Joesley, mas também uma série de pessoas, dentre elas Gedel Vieira Lima, Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Alves, Gabriel Chalita, Henrique Constantino, Michel Temer, de forma tangencial, dentre outros que fizeram negócios com o depoente. Que com certeza
com certeza do rompimento do pacto por parte do Joesley, o depoente decidiu procurar o Ministério Público para fazer a colaboração premiada. Que no final de junho de 2016 o depoente estava em tratativas com o escritório Figueiredo Bastos e, sem querer, acabou enviando a proposta de honorários para seu advogado à época, Dr. Antônio Cláudio Maris de Oliveira, que logo após o envio do arquivo por e-mail, seu telefone deu sinal de recebimento de mensagem por meio do aplicativo Vicker, o qual era usado pelo depoente e várias pessoas para tratar de coisas sigilosas. Que nessa ocasião tratava-se de uma mensagem de Gedel Vieira Lima, que perguntou se o depoente estava fazendo delação. Que o depoente negou a informação e perguntou a razão da indagação. Que Gedel afirmou que a notícia havia chegado no Palácio do Planalto. Que diante disso, o depoente percebeu que havia mandado a mensagem contando a proposta de honorários do escritório Figueiredo Bastos ao escritório de Antônio Cláudio Maris de Oliveira, o qual sabia que o escritório Figueiredo Bastos era especializado em colaboração premiada. Que o depoente percebeu que a informação havia sido passada por Maris a Michel Temer ou a José Yunes, visto que Maris não falava diretamente com Gedel e que um desses dois devem ter repassado a mensagem a Gedel. Que o depoente ficou com muita raiva e ligou para Maris, xingando o advogado de vagabundo por ter quebrado o sigilo profissional. Que essa informação só poderia ter chegado a Temer de duas maneiras. Uma diretamente por contato entre o advogado Maris e Michel Temer, também seu cliente, e posteriormente passada a Gedel, ou por intermédio de José Yunes e Maris de Oliveira, cuja prima é casada com Yunes, como já dito pelo depoente. Que nessa época José Yunes também trabalhava no Palácio do Planalto como assessor especial de Temer. Que o depoente não conversava com Yunes ou Temer diretamente. Daí a necessidade de acionar Gedel para confirmar a informação ou não. Que após a desconstituição de Maris de sua defesa, o depoente continuou sendo monitorado quanto à possibilidade de fazer colaboração. Que, esclarecendo essa afirmação, explica que, em razão do conflito com Maris, procurou o advogado Eduardo Ferrão, que já advogava para o declarante em outras situações. Contudo, como esse não poderia atuar na Lava Jato, que esse o indicou ao advogado Daniel Geber. Que Geber também passava informações para Joesley e Francisco sobre a estratégia de defesa do depoente. Que Daniel Geber dizia que conseguiria a soltura do depoente na audiência de custódia e que por isso não haveria necessidade de fazer colaboração premiada. Que como o depoente não foi solto, ficou nervoso e falou com Geber no dia da audiência de custódia. Fala para o teu chefe, entre aspas, Ferrão, e para o Padilha, Eliseu Padilha, que eu vou arrebentar com todo mundo. Que nesse dia Geber já não era mais advogado do depoente, porém compareceu ao ato processual. Que Geber afirmou que ouviu do advogado Ferrão que o depoente não foi solto porque o depoente contratou outro escritório de advocacia para acompanhá-lo na audiência de custódia. Que, questionado qual a relação de Eliseu Padilha com o fato, explicou que Eliseu Padilha é cliente e amigo íntimo de Eduardo Ferrão, que por ocasião do vazamento do boato de que o depoente faria colaboração, que por ocasião de outra vez em que vazou o boato de que o depoente faria colaboração premiada, Eliseu Padilha também foi correndo falar com Geber ou Ferrão para saber se o depoente estava fazendo de fato delação. Que em razão do contato de Padilha, Geber foi ao encontro do depoente na Papuda indagar sobre o tema. Que esse evento ocorreu antes da audiência de custódia e que o depoente negou a Geber estar fazendo colaboração. Que indagado se tem algo mais a acrescentar sobre os temas tratados no presente depoimento, não tem mais nada a falar.
Eu pergunto se os advogados querem complementar com alguma pergunta. Não. Sem perguntas. Doutor Cajado, podemos encerrar esse termo? Uhum. Então, a gente encerra esse termo referente ao... Só mais uma pergunta, algumas perguntas aqui. Quem fala aqui é o Antônio Lopes. Senhor Lúcio, o senhor também, no seu anexo, né, menciona possível monitoramento por parte de um advogado chamado Marcos Joaquim. Isso confere de fato? Confere de fato, mas era um monitoramento de forma mais suave. O Marcos Joaquim era advogado do Eduardo Cunha e ele pedia para a mulher dele ligar para minha esposa para saber como é que estava o meu ânimo, se eu tinha intenção de fazer delação, se eu não tinha intenção de fazer delação. Só para falar devagar, que eu tenho que digitar aqui, então, a respeito do advogado Marcos Joaquim Gonçalves. Marcos Joaquim Gonçalves, Que o mesmo fazia. Pode falar O mesmo trabalho de como é que chama? monitoramento? De monitoramento, só que de maneira mais suave, até por ser mais próximo do depoente e da família dele. Até por ser mais próximo. Do depoente e da família dele. Certo. Mas que o intuito era sempre deixar informada a defesa de Eduardo Cunha do ânimo do... Entendi. Então o intuito... Era sempre deixar informada a defesa de Eduardo Cunha do ânimo do depoente. Certo. Ele fazia ou ele ligando ou a mulher dele ligando, entendeu? Certo. A respeito das ligações de Gedel Vieira Lima para sua esposa, você tem alguma coisa a narrar também a respeito disso? Desde que eu fui preso, o Gedel liga semanalmente ou mais de uma vez por semana para minha mulher, para saber para minha esposa, para saber como é que ela tá, como é que ela tava, como é que ele não liga mais, como é que ela tava, como é que minha filha tava e como é que eu tava. Sim. Em algumas dessas ligações, ele dizia que estava tentando ajudar. Ele ligava sobre o pretexto de saber Como minha família estava, como é que eu estava, sob pretexto de saber como é que estava minha família e estava precisando de alguma coisa. E também em alguma dessas ligações, ele afirmava que estava se esforçando ao máximo para tentar ajudar a que eu fosse solto o mais breve possível. Tivesse uma solução para o meu caso o mais breve possível. Para ajudar ao máximo para que o depoente fosse solto. O mais breve possível. O mais breve possível, certo. Raquel, ela tinha alguma amizade anterior com o Gedel? Não, tinha visto o Gedel. Ela não tinha amizade anterior? Não, tinha visto ele algumas vezes, porque uma vez ele foi na minha casa, outras vezes em voos que eu fiz pouso em Salvador, mas não tinha nenhuma amizade com ele. Nunca tinha falado com ele no telefone anteriormente. Nunca tinha falado anteriormente? Não. Ao telefone, o Gedel
nessas ligações, era Gedel que ligava, de fato? Raquel? Era ele. Tá, era... Sempre ele que ligava. Tá. Se ela ligou alguma vez para ele, foi para responder alguma ligação dele que ela não tinha atendido, por estar com a minha filha, ou cuidando de alguma coisa que ela tá, cuidando de alguma coisa que impossibilitou ela naquele momento de atender o telefone. Salvo quando Raquel retornava a ligação. Por uma impossibilidade de atender ele no momento que ele ligou. Certo. A Raquel chegou a reclamar com você sobre essas ligações? Ela tinha medo de estar ela sendo monitorada ou ele sendo monitorado. Poderia configurar isso aí, obstrução de justiça. E ela falou, acho que eu vou parar de atender ele. E aí eu falei, não para de atender, porque senão aí ele vai achar que com certeza eu estou fazendo delação. Mas eu queria parar de atender os telefonemas. E eu instruí para não parar, que era para continuar atendendo normalmente. Isso aí não imputaria em obstrução de justiça, porque eles não tinham nenhum tipo de assunto, nenhuma conversa que ela pudesse ser implicada nesse tipo de assunto, mas para mim era como se ele estivesse querendo saber o que você está fazendo, não sei o quê, porque eu tinha noção, eu tinha o contexto amplo, ela tinha um contexto então, só para entender, local, entendeu? O ideal é que ela não parasse de atender as ligações para que ele não entendesse, achasse que você estaria fazendo delação. Tá. Porque ao primeiro momento que eu deixasse de atender o telefonema dele, ele iria entrar em desespero. Ele ia falar, por que será que não está me atendendo se me atendeu até agora? Entendi. E tá, mas qual era o seu receio? Se de fato eu estivesse fazendo colaboração premiada, se eu estivesse fazendo colaboração premiada, se o Gedel soubesse, qual seria o impacto disso? Qual seria... Bom, primeiro, naquela época ele ainda era ministro, então podia haver alguma retaliação por parte do governo. Segundo, se eu estivesse fazendo uma delação premiada, eu não queria que vazasse, porque poderia pôr a segurança da minha família em risco. Tá. E terceiro, que eu não estava fazendo delação premiada e não fazia sentido nenhum usar um alvoroço numa situação que já era uma situação complexa para administrar, sem precisar. Para poder colocar em risco sua família, né? E finalmente que não era verdade, né? E que também não era verdade que naquele momento, ou durante boa parte do tempo, não é isso? Na verdade, naquele momento eu não estava fazendo mesmo e eu não pensava, não tinha tomado posição em fazer. Por achar que minha defesa técnica tinha boas condições. Aquele momento inicial, antes de você decidir fazer. Antes de eu decidir fazer. Tá. Certo. E existe mais algum elemento que o senhor queira trazer sobre esse anexo específico? Você vê que a preocupação dele era tão grande que quando ele, do Gedel, no caso específico do Gedel, que quando ele viu que o Joesley tinha feito delação e que minha irmã tinha sido presa, ele me conhecia bem, né? Então, ele teve, naquela hora, ele teve a certeza de que eu não iria mais aguentar, que já tinha dado o meu limite. Quando ele teve isso? No dia que a minha irmã foi presa. Então, que nesse dia, ele ligou, num período de 15 dias, 19 vezes para a Raquel. E no dia que a Roberta foi solta, ele foi o primeiro a ligar para a Raquel para já falar, foi solta, graças a Deus foi solta. Como se aquilo fosse esvaziar a minha intenção de fazer a colaboração. Mas aí já era um processo irreversível, porque eu já tinha começado.
após essa prisão, Centel ligou, foi o primeiro a ligar, né? Foi o primeiro a ligar para a prisão, né? Quando ele viu a delação da JBS, ele já viu que aquilo ia dar problema para mim, ligou para Raquel. E quando ele viu que a Roberta foi presa, também ligou. E quando ele ligou com certo desespero, foi isso? Pô, que cara, cafajeste, não podia ter feito isso, parar. E aí, o que aconteceu? Ele sabia que naquele momento deu o meu limite. Ele foi um dos primeiros a ligar. Foi o único a ligar. Tá. E ele também ligou. Quando a Roberta foi solta, ele foi o primeiro a ligar. Vou falar, graças a Deus foi solta. Quando o Roberto foi solto, né? Como se com isso ele conseguisse fala pra ele não se apavorar que as coisas não estão tão ruins. Ó. Você vê, o Roberto foi solto, daqui a pouco a gente pode conseguir que ele seja solto. Ele não falou isso explicitamente, mas é o que eu penso na minha cabeça que ele quis transmitir pelo que eu conheço dele, entendeu? Entendi. Tá. Entendi. Existe mais outro elemento? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Então vamos encerrar o termo de depoimento do colaborador Lúcio Bolonha Funaro. Pode.